paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja com vocês nesta noite, nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Sejam bem-vindos também à sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armílio Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Ô meu irmão, minha amiga, minha amiga, quando eu falo meu amigo, minha amiga, são pessoas que não são crentes, mas estão aprendendo com a palavra aqui, está amando a palavra. E quando eu falo irmão, irmã, são crentes que estão ligados aqui também junto com este tempo e com este ministério. Vamos aqui em Daniel, capítulo 11, 12. Final, né? É final dos ensinamentos. Já é o final dos ensinamentos. Vamos lá. Resumo do capítulo. Esta passagem difícil é uma extensão complicada das últimas revelações sobre alguns acontecimentos previsto para as proximidades do fim da história, interpretada de maneira literal, não alegórica. A passagem começa com uma descrição do Império Persa e vai até a morte de Alexandre o Grande, cujo império fora dividido entre 4 de seus generais. 11:4. A narrativa prossegue ao descrever as guerras entre os Ptolomeus do Egito, o Sul, e o Seleucida da Babilônia Síria, o Norte. Versículo 20. Com o passado do tempo, os Seleucidas dominaram a Palestina e um dos seus representantes, Antíoco Epifanes, inicia forte perseguição aos judeus. VV 21:35. Muitas das características de Antíoco servem para tipificar o anticristo que surgirá nos últimos dias e que é apresentando a seguir. VV 36:39. Muito embora no início o anticristo seja bem sucedido, logo será destruído. VV 40:45. Não antes que Israel sofra tempo de angústia, antes de sua derrota. 12:1. Neste tempo, os mortos ressuscitarão para serem julgados. VV 2:3. E a profecia é selada para indicar tratar-se da declaração do intento de Jeová de uma união oficial. O capítulo é encerrado com a profecia de um período de 3 anos e meio, ao centrar esses eventos na última metade da derradeira profecia de Daniel, P520. Sobre as 70 semanas, VV 5:7, contudo, mais um período de tempo é mencionado. Aleluia. É mencionado. Compreendendo o lapso de 45 dias, 1.335 dias menos 1.290 dias, de significado incerto, exceção feita à promessa de que os que sobreviverem aos horrores do final do tempo conhecerão a bênção de Jeová. Ó, presta obediência aqui, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas. Ó, assiste bem
assiste bem com teus olhos, se liga bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Presta bem atenção nessa palavra aqui, ó. De significado incerto, exceção feita. A promessa de que os que sobreviverem aos horrores do final do tempo conhecerão a bênção de Jeová. Tá vendo aí? Exceção feita a promessa de que os que sobreviverem aos horrores, né? Sobreviverem aos horrores do final do tempo conhecerá bem Jeová. É mesmo o final dos horrores, porque nós estamos vivendo o final dos horrores mesmo. Isso aqui está cumprindo uma profecia que está se cumprindo mesmo. Nós estamos vivendo no final dos horrores. Tanto coisa horrorosa que está acontecendo hoje. Né? Aleluia. Isso é verdade. Mas Jeová só vai dar bênção para quem sobrevive nesses tempos, né, de horrores. E aí Jeová vai dar o quê? A bênção. Jeová continua abençoando. Mesmo no tempo de horrores, Jeová manda bênção, manda vitória, manda salvação, trabalha e faz qualquer obra acontecer. Boa que eu estou falando. É obra boa, não é obra ruim não. Vamos lá. Versículo-chave, 12:2. Eternidade é um estado que extrapola o tempo. Aplicação pessoal, qualquer que seja o futuro da Terra, nosso destino é o céu. Viu lá? Qualquer que seja o futuro da Terra, nosso destino é o céu. Quer dizer, o novo planeta onde nós iremos morar. Nós iremos morar no novo planeta. Nós estamos aqui na Terra? Estamos na Terra. Mas o nosso destino não é Terra. É outro planeta. É outro planeta. Nosso futuro não é só aqui, para entender. Nós vamos ser abençoados aqui na Terra? Vamos ser abençoados aqui na Terra. Mas o nosso outro futuro é no outro planeta, onde que nós iremos morar, que é a grande cidade e gigante mundo, onde que nós iremos morar na novo céu e nova terra e novo planeta. Por isso que fala céu, porque nós iremos para o novo planeta. Né? Aleluia. Vamos lá, destaque. Nós iremos quando fala quem crê. É quem está acreditando aqui. É quem se arrepende, quem se converte, que abandona os erros, né? Aleluia. Vamos lá. Quando falou abandonar o pecado. Vamos lá. Destaque. O anticristo, 11, 36 e 39. No grego, anti significa em lugar de primeiro, em seguida, contra. O nome aparece apenas 5 vezes. Todas elas no Novo Testamento, em texto de João, no plural. Os anticristos rejeitam Jeová e o seu filho. E são motivados pela paixão que moverá o anticristo na tentativa de superar Jesus no fim da história. Olha só Daniel falando, hein? Isso aqui é Daniel falando. É o livro de Daniel, nós não chegou nem no Novo Testamento. É Daniel falando sobre o anticristo, né? Aleluia. Aleluias. Mas tem que tomar cuidado também com o anticristo. Aquelas pessoas também que não é só nega a Jesus Cristo, não é só negar a Jeová, não é só negar o Espírito Santo. É aqueles também que se disfarça que crê em Jesus, que se disfarça que crê em Jeová, que se disfarça que crê no Espírito Santo, mas é contra a Trindade. Tem que tomar cuidado com essas duas espécies. É aqueles que negam a Jeová, que negam a Jesus Cristo, que negam o Espírito Santo, que negam a Trindade, que negam a palavra da lei, que negam a igreja, que negam os dízimos e ofertas, e aqueles que se disfarçam que tem Jesus, que se disfarça que tem Jeová, fica disfarçando que tem Espírito Santo, mas não tem nada para enganar e destruir. Esses também são anticristo também. Então, não cuidar com essas duas coisas, para não enganar vocês. Por isso que eu estou aqui alertando a vocês, para tomarem muito cuidado. Já está escrito, né? Demônios se transformam até em anjos de luz para enganar o quê? Só os otários, babacão. Né? Mas quem é os escolhidos, Satanás não engana os escolhidos. Igual eu que sou escolhido, que eu tenho visão aberta, demônios não enganam, pastor Simão Santos. Nenhum demônio, nem nada me engana. Então tem que tomar cuidado, né? Aleluia, com essas duas coisas que eu acabei de falar. Aqueles que você pensa que tem poder, mas não tem poder, mas tem ali para enganar e destruir, levar para o inferno e para o lago de fogo. Né? Vamos lá. O nome aparece apenas 5 vezes, todas elas no Novo Testamento, em texto de João, no plural, os anticristos rejeitam Jeová e seu filho, são motivados pela paixão que moverá o anticristo, na tentativa de superar Jesus no fim da história. Tanto Daniel 11 quanto Apocalipse 13 retratam um indivíduo específico como sendo o anticristo, muito embora
não identificar desta maneira. É evidente tratar-se deste personagem. É evidente tratar-se deste personagem, também mencionado em 2 Tessalonicenses 2:12, chamado de a besta. No Apocalipse, na volta de Cristo, ele será derrotado e condenado. Apocalipse 19:11-21. Mas é quando Jesus voltar, é quando o Filho voltar. É quando o Filho voltar, é quando Jesus Cristo, o Filho voltar, que ele vai derrotar o quê? A besta. Igual fala aqui, ó. Assiste bem com teus olhos, ó. Se liga bem com teus olhos, se liga bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Aleluia. Aleluia. Presta bem atenção. Chamado de a besta no Apocalipse, na volta de Cristo, ele será derrotado e condenado. Tá vendo? Na volta de Cristo, que será derrotado e condenado. É na volta de Cristo. A segunda volta. Não é a primeira volta, não. Jesus não vai voltar a primeira vez, não. É a segunda volta que Jesus Cristo vai voltar. Né? Aleluia. Aleluias. Entendeu? Aleluia. Continuando, a ressurreição 12:2-3. Esta é uma passagem definitiva do Antigo Testamento sobre a ressurreição. Outras passagens sugerem que a intenção de Jeová de libertação ultrapassa os limites desta vida. Jó 14:14, CE 17:15, 73, 23, 26, sendo que outras tantas deixam claro que a morte não é o fim dos seres humanos. CFIS 26:8-19. Não obstante, no versículo em foco, que a afirmativa de que todos os mortos ressuscitarão para serem julgados aparece. Quando cada qual conhecerá um dos dois desfecho que o aguarda. Evidentemente, a doutrina da ressurreição é ensinada com bastante clareza no Antigo Testamento, pois Jesus, ao censurar os saduceus por negar essa possibilidade, declara, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Jeová. Presta atenção que Jesus falou para os saduceus. Aleluia. Errais, não conhecendo as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Jeová. Aleluia. Aleluia. Pode ir. Vou fazer oração para você ir. Ah, tá. Ah, mas se você quiser, você pode ir também, menino. Não tem problema não. Se você quiser, você pode ir, não tem problema. Aleluia. Aleluia. Então, continuando aqui, ó. Aleluias. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Jeová. MT 22:29. Com efeito, a ressurreição de Jesus estabelece a doutrina de maneira inquestionável e serve de pedra angular da pregação apostólica. AT 2:24-26, 3:15-26, 10:40, 13:34-37, 17:18-32. Muito embora não conheçamos todas as implicações de nossa própria ressurreição, a de Cristo é a garantia de Jeová de que nós também ressuscitaremos. CF 1CO 15, 1 JO 3:1
E 1 Tessalonicenses 4 descreve a volta de Jesus e nossa ressurreição. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Jeová, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvem para o encontro do Senhor Jeová nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jeová. VV 16, 17. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós aprendemos aqui que a palavra já fala que, aleluia, aleluia, falando aqui, ó, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, aleluia. Os mortos em Cristo. Já parou para pensar nessa palavra, os mortos em Cristo? Não é sem Cristo, é com Cristo, aleluia. Quando fala os mortos com Cristo, é os que aceitaram Jesus Cristo, aleluia. O menino faz oração, você vai de uma vez. Você vai de uma vez. Vai de uma vez lá. Deus abençoe o menino em nome do Pai, do Filho, de toda a família, em nome de Deus. É bom que você sobe, já está terminando aqui também. É, já falou. Vai com Deus. Aí você vai lá que eu não posso parar. Vai sair, fica aí. Deus abençoe, viu? Vamos responder, pode ser lá, tá? Pode. É. Aleluia! Ó, igual fala aqui, ó. Aleluia. Igual fala aqui, ó. Aleluia. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Jeová, descerá do céu. Vê lá, descerá do céu, tá vendo? E ressoada a trombeta de Jeová, lá do Pai. Tá vendo? A trombeta do Pai. Aleluia, viu? A trombeta de Jeová. Tá vendo? A trombeta de Jeová. Tá vendo? Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Aleluia, tá vendo? A trombeta do Pai. Aleluia. Por isso que eu falo que o filho sempre dá honra para o Pai, né? Por isso que eu sempre já falei e volto a falar. O filho sempre dá honra para o Pai. Aleluia. Ele sempre dará honra. Já fala. A trombeta de Jeová. Tá vendo? A trombeta do Pai soará primeiro. Aleluia. A trombeta de Jeová, do Pai. Aleluia. Por isso que eu sempre já falei que o filho sempre vai honrar o Pai. Igual está falando aqui, ó. Aleluia. E ressoada, olha lá, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Jeová. Viu lá? E ressoada a trombeta de Jeová. Aleluia. O que eu falei? Tudo é o Pai que sabe a hora, sabe o tempo, sabe o dia, sabe o mês, sabe o ano, sabe o segundo, sabe as estações, sabe tudo o que vai acontecer. Só o Pai. Aleluia. Só Jeová que sabe. Eu já falei para vocês que Jeová está em primeiro lugar.
Porque o Filho sempre falou: adorará somente meu Pai que está lá no alto. Aleluia. Adorará somente meu Pai que é o Altíssimo, no lugar que mora, nos lugares altos. Adorará somente o meu Pai que está lá no alto. Está vendo como é que o Filho sempre dá honra para o Pai? Por isso que aqui crê na Trindade. Por que aqui crê na Trindade? Porque o Filho nunca vai deixar de dar honra para o Pai. E nunca vai esquecer o Pai. E nunca vai esquecer o Pai. Nunca. Aleluia. Já parou para pensar? Nunca vai esquecer o Pai, que é Jeová. Aleluia. Entendeu? Aleluia. E até o arcanjo, aquele arcanjo que está lá em cima, esperando a hora, esse arcanjo que está esperando a hora, o dia, o tempo, o ano, o segundo, os momentos, o dia, o noite, a madrugada, qualquer hora, esse arcanjo já está com a trombeta lá em cima. Aleluia. É o arcanjo. Quando fala arcanjo, aleluia, esse é mais forte, né? É o braço direito do Pai. Vou dizer mais claramente, é o braço direito do Pai, esse é o arcanjo mais forte. Aleluia. Então, quando o arcanjo colocar aquela trombeta na boca para cantar, não só tocar, cantar, aleluia, né? Porque aquela trombeta é um cântico, não é só fá, não é só fá. Aquilo ali é um cântico, aleluia, entendeu? Não é só fá, aleluia, né? Ali vai sair uma melodia, vai sair uma música. Só os escolhidos que vai escutar. Naquela melodia alta, né? Aí o Pai vai descer, igual fala, aí o Pai vai descer junto com o Filho. Aleluia. Aí o Pai vai descer junto com o Filho. Não vai descer sem o Filho. Vai descer com o Filho. Aleluia. Entendeu? Não vai descer sem o Filho. Senão ninguém vai acreditar que o Pai existe. Então, vai ter que descer os dois para que todo mundo creia e confia e caia de joelho, igual ela fala. E cairá todo de joelho. Aleluia. Então, não vai descer só o Filho. Vai descer o Pai e o Filho. Aleluia. Igual fala aqui, ó. E descerá dos céus. Ela viu aí? Descerá do céu, tá vendo? E descerá dos céus. Aleluia. Descerá. Aleluia. Não vai ficar lá em cima, não. Vai descer. Aleluia. Não vai ficar lá em cima. Vai descer. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Descerá dos céus os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. É aqui que eu queria chegar. Os mortos em Cristo. Não é sem Cristo. É com Cristo. Não sem o Cristo. Aleluia. Aleluia. O cemitério, aquelas caveiras, vai voltar a subir novamente? Vai voltar a subir novamente. Aleluia. Só que aquelas caveiras vai virar ser humano normal. Aleluia. Carne, osso, sangue, pele, cabelo. Aleluia. Dentre outras que o corpo do ser humano tem. Unha, pele, aleluia. Sobrancelha, língua, dente, orelha, aleluia. Outros órgãos por dentro, aleluia. E por fora também. Então, aleluia, com
Cristo. Então Daniel está falando. Daniel está falando que quando Cristo vier, aleluia, aleluia, o cemitério, os mortos, vai sair do cemitério que está com Cristo. Que está com Cristo. Não é sem Cristo, é com Cristo. Aleluia. Entendeu? Por isso que eu falo que, aleluia, este filho só vai buscar os seus. Aleluia. Esse filho só vai buscar os seus. Aleluia. Aleluia. Então ele vai buscar os seus. Aleluias. Vamos lá. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, depois nós vivos. Quer dizer o quê? Os vivos vai subir primeiro? Não vai subir primeiro, não! Como muitos pensam, nós vivos vai subir primeiro. Não vai, não! Não vai subir primeiro, não, aleluia. Quem vai subir é os mortos. Os mortos. Aleluia. Depois que nós ficarmos aqui no deserto, é depois que o filho vai lembrar. É depois que o filho vai lembrar. Aleluia. Aleluia. Não tem essa de os vivos subir primeiro, não. Aleluia. Entendeu? Vai subir é os mortos. Depois que os mortos ressuscitar, nós que ficar por último, igual fala, nós que ficar por último, aleluia, que somos vivos, aí nós vamos subir todos juntos. Aí nós vamos subir todos juntos, aleluia. Aí isso se chama-se ordem. Isso chama-se ordem. Aleluia. É porque os mortos. Por que os mortos vão subir primeiro? Porque os mortos esperou há milhares de anos. Por que os mortos vão subir primeiro? Porque esperou há milhares de anos. Aleluia, né? Aleluias. E nós que somos vivos, depois, vai ser lembrado, e morar no novo planeta. Igual fala aqui, E nós que ficamos vivos, e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvem, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jeová. Tá vendo? Aleluia. Então, tudo vai ser na ordem. Aleluia. Não é que vai subir todo junto. Aleluia. É uma ordem. Aleluia. Né? Porque o filho, ele tem paciência. O filho, ele tem calma. Aleluia. Primeiro, tira as caveiras do cemitério. Primeiro, para depois levar nós que estamos vivos também. Aleluia. Então ele tem que tirar as caveiras primeiro, para depois lembrar de nós. Aleluia. Né? Aleluia. Igual ele fez com Lázaro. Igual ele fez com Lázaro. Saia daí, ô corpo. Né? Aleluia. Igual ele fez com Lázaro. Saia daí, corpo do cemitério. Né? Sai dessa caverna do cemitério, ô corpo. Sai daí, corpo. Aleluia. Igual ele falou com Lázaro. Né? Vai acontecer, é igual ali. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Então, aleluias.
Mas vai acontecer, aleluias. Vai acontecer? Vai, aleluia. Vai acontecer? Vai, aleluia. Crianças estarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, aleluia, tá vendo lá? Os que ficarmos, tá vendo? Os que ficarmos, tá vendo? Os que ficarmos, tá vendo? Aleluia, aleluia. Então isso é tudo na ordem. O que é ordem? Ó, vocês agora, depois outros, aleluia, né? Depois outros. Vocês agora, depois outros. Aí vai ser aquela união, depois vai formar uma união. O que é união? Vai juntar, aleluia. Vai juntar, aleluia. Entendeu? Aleluia, mas é isso que Daniel está falando. Daniel está falando que o arcanjo vai tocar a trombeta para o Pai, né? Isso o negócio que está falando aqui, ó. Aleluia. A voz do arcanjo é ressoada a trombeta de Jeová, viu lá? A trombeta de Jeová. Aleluia. Então Jeová tem a trombeta dele lá em cima? Se ele tem a trombeta dele lá em cima. Aleluia. Né? Aleluias. Aleluias. Por isso que fala aqui a ressurreição. Esta é uma passagem definitiva do Antigo Testamento sobre a ressurreição. Outras passagens sugerir. Porque está milagreando ali, está ali, canta ali, né? Aleluia. Por isso que eu falei milagreando, porque está morto, cada um segue os seus próprios hábitos. Aleluia, né? Então Jesus vai ressuscitar, o Filho vai ressuscitar. Aleluia. Depois nós ficamos vivos, vamos subir juntamente, né? Aleluia. Então, Daniel, esse livro de Daniel, já está falando aqui, ó. Versículo-chave 12:2. Eternidade é um estado que extrapola o tempo. Viu lá? Eternidade é um estado que extrapola o tempo. O tempo. Entendeu agora? Ó? O tempo. É o que eu acabei de falar lá atrás do vídeo. Tudo tem a sua hora. Aleluia. Tudo tem a sua hora. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Jeová tem a hora dele. O Filho tem a hora dele também. O Pai tem a hora dele. O Filho tem a hora dele. O Espírito Santo tem a hora dele. Aleluia. E os arcanjos e anjos, querubim, serafim, dentre outros mensageiros que estão lá em cima e aqui também. Aleluia. Tem a hora deles também. Aleluia. Eternidade é um estado. Extrapola o tempo. É exatamente. Eternidade. Do outro lado. Aleluia. Por isso que eu falo o invisível. É que eu sempre já falei em milhares de vídeos. O invisível. Aleluia. Que existe. O invisível que existe. Aleluia. Do outro lado. Aleluia. Porque não existe só um planeta. Porque se existisse só um planeta, eu estaria mentindo. Não existe o planeta. Aleluia. Existe bilhões e milhares e de milhares de planetas. Achou que ia falar 2 planetas? Achou que ia falar 3 planetas? Achou que ia falar 4 planetas? Achou que ia falar 5 planetas? Não! Aleluia. Por isso que fala eternidade. O que é eternidade? Coisa gigante,
Aleluia. É coisa gigante. Aleluia. O que é gigante? É maior dos maiores. Maior dos maiores. Aleluia. Entendeu? Eternidade não é só salvar a alma. Eternidade não é só salvar a alma. Aleluia. Não é só salvar a alma. Já não acabei de falar aqui? Primeiro os mortos, depois os vivos, só depois os vivos, só depois, aleluia. Eu não acabei de falar aqui? Então não é só salvar a alma, é conhecer além da eternidade, é conhecer além da alma. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu falo que é gigante. Eu não acabei de falar aqui que não existe só um planeta. Eu não acabei de falar. É bilhões e milhares de milhares. Aleluia. Essas estrelas que nós vemos, isso aí não é estrela. Aleluia. Aquilo ali é planeta. Aleluia. Essas luzes que nós vemos, milhares de luzes que nós vemos, aquilo ali não é luz, aleluia. Aquilo ali é planeta. Por isso que fala do outro lado, aleluia, né? Por isso que nós falamos, por isso que nós que somos crentes, falamos assim, é do outro lado, aleluia, né? Entendeu? Porque é eternidade. Porque é a eternidade. Os planetas lá em cima acabam? Não! E nunca vai acabar. Os planetas lá na galáxia, eles se acabam? Não! Nunca se acaba. Aleluia. Por isso que é eternidade. Aleluia. Por isso que é eternidade. Porque nunca acaba. Só acaba quando Jeová quiser. Só acaba quando Jeová querer acabar. Aleluia. Mas não acaba. Olha o tanto de planeta que existe. Há milhares e bilhões de anos. Olha tanto de planeta que existe há bilhões, há milhares de anos. Aleluia. Há milhares de anos, aleluia. É o mesmo planeta. É o mesmo planeta, há bilhares, é bilhares de anos. É antes de nós nascer, é antes de nós nascer. É antes dessa terra existir. Os planetas já existiam. Aleluia. Então, aleluia. Por isso que fala eternidade. Vai para a eternidade. O que é ir para a eternidade? Outro planeta. Outro planeta. Aleluia. Igual nós iremos quando chegar o final da história dessa terra. Nós iremos para o outro planeta. Aleluia. Outro, já fala. Outro planeta. Já fala, ó. Outro planeta. Aleluia. Aleluias. Nós que ficamos vivos, ó, nós vamos ver lá, ó. Desapareceu, ó. Exil. Pum. Desapareceu. Aleluia. O que é desaparecer? Foi para a eternidade. Isso significa desaparecer. Desaparecer significa foi para a eternidade. Aleluia. Por isso que fala de desaparecer. Aleluia. Então, aleluia. É com essa terra aqui. Há milhares de planetas que está ao redor desta terra. Aleluia. É milhares. Aleluia.
que estão ao redor dessa terra velha nossa, né? Porque essa terra nossa, ela é velha, né? Aleluia. Ela não é nova, ela é velha, aleluia. É por isso que o Filho vai levar nós para outro planeta novo, aleluia. Porque essa terra já é velha, aleluia. Não é velha, não é de agora, é milhares de anos, aleluia. Não é de agora, aleluia. Entendeu? É por isso que o Filho vai ter que descer junto com o Pai para levar nós daqui para a eternidade. Aleluia. Eu acabei de falar, eternidade não é só salvar, é conhecer além dessa palavra. É conhecer além dessa palavra. Não é só salvar, aleluia. Não é que só vai levar nós, não é só levar nós. Não é só levar, aleluia. Aquilo ali é um plano, um projeto. É um plano, um projeto. Não é só salvar, aleluia. É um projeto, um plano, aleluia. Para poder conhecer do outro lado. Para poder conhecer do outro lado, aleluia. Né? Aleluia. Então, aleluia, não é só salvamento, né? Não é só salvamento. Aleluia. Quando nós chegar lá, nós vamos ter que conhecer. Aleluia. Quando nós chegar lá, já fala que nós vamos ter que conhecer. Aleluia. Então não é só salvamento. É conhecer além disso. Aleluia. É conhecer além disso. Aleluia. O que é aquilo? O que é isso? Como que surgiu? Como é que aconteceu? Aleluia. Como é que aqui é? Onde estou? Como é que essa área aqui é? Essa área é? Aleluia. Como é que essa cidade é aqui? Aleluia. Como é que essa cidade é? Aleluia. Então nós iremos conhecer também. Aleluia. Então não é só salvar. Como muitos pensam, vai salvar a glória. Não é só salvar e dar glória. Aleluia. Nós temos o direito de conhecer o outro lado. Aleluia. Nós vamos ter o direito de conhecer o outro lado. Aleluia. Aleluia. Eu também quero conhecer. Aleluia. Eu não vou querer saber só da minha alma salva. Agora é eu que estou falando. Eu não vou querer saber só da minha alma salva. Eu vou querer conhecer também todas as áreas que existem lá do outro lado. Aleluia. Eu não vou querer saber só da minha alma salva, pulando de alegria, dando glória, aleluia, cantando. Não é só isso. Aleluia. Não é só isso. É conhecer todo o local daquela área, que é gigantesca. Aleluia. Maior e maior. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, por isso que fala, é um projeto. É um plano. Para os seus. Para os seus. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É para os seus. Aleluia. Já está escrito aqui, ó. Já está escrito. Os que morreram com Cristo. É aqueles e aquelas que morreram com Cristo. Aleluia. Aleluia. E aqueles vivos que não rejeitou, que não negou o nome do Pai, que não negou o nome do Pai, que não negou o nome do Filho, que não negou o Espírito Santo e não negou a igreja. Aleluia. Os vivos são esses. Aleluia.
aqueles que não negaram a palavra da lei. Aleluia. Esses que são os vivos. Os mortos, aqueles que já passaram, conheceram, já passou. Aleluia. Agora os vivos, é que não negaram. Aleluia. Entendeu? Não negaram. Entendeu agora? Aleluia. Então vai ser uma coisa maravilhosa. O que é maravilhosa? Vai ser uma coisa boa. Porque vai conhecer muitas coisas naquele dia. Naquele dia e naquele ano. Vai conhecer muitas coisas. É milhares de coisas mesmo. Aleluia. Milhares de coisas. Aleluia. É por isso que eu falo. Tem que aprender a conhecer. Por isso que eu falo, tem que aprender a conhecer quem é Jeová. Por isso que eu sempre falo, tem que aprender a conhecer quem é Jesus Cristo. Por isso que eu sempre falo, tem que aprender a conhecer quem é o Espírito Santo. E é por isso que eu falo, tem que aprender a conhecer quem é esta lei que está nas minhas mãos, que eu prego todos os dias, e todos os horários, todos os momentos. Que é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e após dia, após dia. Aleluia. E tem que aprender a conhecer quem é pastor Simão Santos também. Porque se não conhecer, eu também, vai ir para o inferno e vai ir para o lago de fogo. Aleluia. Só por não conhecer. Igual Jesus falou aqui para o céu dos céus. Igual Jesus falou para o céu dos céus assim, ó. Errais, não conhecendo as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras. Aleluia. Igual o Filho que se chama Jesus Cristo. O Jesus daqui. Não é o seu Jesus dos seus aí do outro lado, não. É o Jesus daqui. Aleluia. Não é seus falsos do outro lado aí, não. É o Jesus verdadeiro daqui que eu vou falar. Aleluia. Errais por não conhecer as Escrituras. Eu acabei de falar aqui. Por não conhecer, vai para o lago de fogo. Vai conhecer o inferno e vai ser destruído nesta terra também. Aleluia. Só por não ter o conhecimento. Aleluia. Só por não querer aprender com o conhecimento. Só por não querer aprender com isso. Aleluia. Só por não querer aprender. Está entendendo a palavra? Só por não querer aprender o conhecimento. Aleluia. Aleluia. Vai ser destruído. O que eu acabei de falar aqui? Não é só salvar a alma. O que eu acabei de falar aqui? Logo atrás do vídeo. E olha que está confirmando que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. O que eu acabei de falar logo atrás do vídeo? Não é só salvar a minha alma. Não é só salvar. Aleluia. Não é só eu querer saber da minha alma. Não é só eu querer saber da minha alma. Aleluia. É eu conhecer além. É eu conhecer além. Aleluia. Não é só a minha alma. Aleluia. Né? Aleluia. Porque lá em cima não entra a sua alma. Não acabei de falar aqui, lá em cima não entra a sua alma. Lá também entra corpo, alma e tudo. Aleluia. Lá não entra a sua alma. Como muitos pensavam. Só a alma entra lá em cima. Só a alma entra lá em cima. Não! Aleluia. O corpo também entra lá em cima. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu acabei de falar.
não é só salvar a minha alma que eu tenho que preocupar. Eu não posso preocupar, não é só salvar a minha alma. Eu tenho que preocupar além disso. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Isso que é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é este. É conhecer e saber mais ainda. Aleluia. É isso que eu aprendi. É conhecer e saber mais ainda. Aleluia. Como diz, eu quero saber mais. A palavra mais correta. Eu quero saber mais. Não importa, eu quero saber mais. Aleluia. Aleluia. É a palavra mais correta. Aleluia. Cada minuto, quero saber mais. Cada hora, quero saber mais. Cada mês, quero saber mais. Cada ano, quero saber mais. Cada madrugada, quero saber mais. Cada amanhecer, quero saber mais. Cada tarde, quero saber mais. Cada noite, quero saber mais. Todo momento, eu quero saber mais. Aleluia. Aleluia. Este que é o Evangelho. Aleluia. Igual Jesus Cristo falou para os saduceus: vocês errais não conhecendo a Escritura. Até Jesus não chama isso aqui de Bíblia. Até o Filho não chama isso aqui de Bíblia. Aleluia. O Filho chamou o quê? Escritura. O Filho chamou isso aqui que está na minha mão de quê? Escritura. Escritura. Errais não por conhecer essa lei da Escritura aqui, ó. Errais não conhecendo essa lei dessa Escritura. Aleluia. Aleluia. E esses saduceus achavam que conheciam alguma coisa. E esses saduceus daquela época achavam que conheciam alguma coisa. Achavam que entendia de alguma coisa. Achava que era inteligente. Achava que era o super-herói. Achava que eram os grandes mestres. Mas não era nada. Mas não era nada. Aleluia. Aleluia. Só por não conhecer. Não era nada. E é nada. E continua sendo nada. Não é nada e continua sendo nada. Aleluia. Por quê? Tem que conhecer o próprio Filho falando. Ô saduceus, seus burros, idiota, seus cambados de pangaré. Aleluia. Vocês errais, seus pangaré, vocês errais por não conhecer os seus burros, idiota. Aleluia. Vocês errais por não conhecer. Aleluia. Aleluia. Então, por isso que Jesus chamou eles de burro, seus burrais. Vocês pensam que são inteligentes, mas não é nada. Aleluia. Aleluia. Não é nada. Aleluia. Por não conhecer. Só por causa dessa palavra. Por não conhecer. Aleluia. Eu já falei e volto a falar. Tudo nessa terra tem que ter conhecimento. Tudo nesta terra e fora da terra. E fora da terra também. Tem que ter conhecimento. Aleluia. O conhecimento é espiritual. Aleluia.
mais valioso. O que é mais valioso? Porque as coisas do Espírito se discernem em Espírito. As coisas do Espírito se discernem em Espírito. Que é mais valioso. Que o carnal não entende. Que a mulher carnal, o homem carnal, não entende. Não compreende. Não tem sabedoria. Não tem entendimento. E é falha e erra. Porque não procura conhecer. Aleluia. Entendeu? Aleluia. As escrituras, o próprio filho falava para os saduceus, naquela época, aqueles que pensavam que entendiam de alguma coisa. E não entendia nem deles próprios. E eles não entendiam nem deles próprios. Aleluia. E achavam que entendia algo de alguma coisa. Achando que entende de alguma coisa. Aleluia. Por isso que Jesus, o Filho, falou: vocês errais, os seus burro e idiota e cambá de pangaré. Aleluia. Aleluia. Errais, não conhecendo as escrituras, viu lá? Errais, não conhecendo as escrituras da lei, desta lei. Isso aqui não é Bíblia. Eu nunca chamo isso de Bíblia. Eu chamo da escritura ou lei, ou palavra. Aleluia. A mesma coisa que o filho falou ali. É minha escritura. Eu não estou falando Bíblia. Agora o filho falou para os saduceus. Os saduceus, que não é Bíblia não, os saduceus. Isso aqui é lei, aleluia. Isso aqui é escritura, saduceus. Isso aqui não é Bíblia não. Eu não conheço a Bíblia não, saduceus. Eu conheço, é a escritura. Conheço a Bíblia não. Aleluia. Aleluia. É igual o filho falou para os saduceus. Eu conheço as escrituras. Isso sim. Eu conheço muito bem. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e tem mais ainda. Essa palavra não acabou ainda não. E tem mais. Ó, presta bem atenção. Não acabou ainda não. Aleluia. Olha o que fala ainda mais. Nem o poder de Jeová. Olha lá, errais, não conhecendo as escrituras, e nem o poder de Jeová. Você do outro lado conhece o poder de Jeová? É o que eu sempre já falei. Você do outro lado anda igual eu ando. Agora eu vou falar, eu pela afirmação vou falar para vocês agora. Vocês andam igual eu ando? Vocês conhecem igual eu conheço? Ei, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Vocês andam igual eu ando? Anda na verdade igual eu ando na verdade. Vocês andam na verdade igual eu ando na verdade. Aleluia. Eu quero ver se anda mesmo. Então, faça o que eu faço. Eu quero ver fazer o que eu faço. Faça o que eu faço, que eu te direi a razão. Faça o que eu faço, que eu te direi a razão. Aleluia. Anda igual eu passo os meus andando. Anda igual eu ando. Aleluia. Conhece aquilo que eu conheço. Sabe quem eu sou? Não sabe não. Aleluia. Eu não ando igual vocês andam do outro lado aí não. Aleluia. Aleluia. Tá achando que conhece a voz de Jeová? E tem acha que conhece a voz de Jeová? Vocês conhecem? É nada. Aleluia. Nada. Aleluia. Tem que andar espiritual para alcançar o que eu alcancei. Tem que andar espiritual. Tem que conhecer. Cada dia tem que aprender a
o crente verdadeiro, não vive de uma coisa. Aleluia. Eu já falei milhões de vídeos. Todo dia tem que conhecer nova história, novo começo. Igual fala, do princípio ao começo, do começo ao princípio, do final para o começo, do começo para o final, e voltar, começar de novo. Aleluia. Isso chama-se conhecimento. Aleluia. Isso chama-se conhecimento. Aleluia. Aleluia. Então naquela época, muitos achavam que entendiam mais do que Jesus. Muitos achavam que entendiam mais do que Jesus Cristo. Mas não entendia de nada. Mas não entendia de nada. Aleluia. Entendeu? Então tem que aprender a conhecer todas as coisas. É o que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Eu não posso preocupar só com a salvação da minha alma. É além da minha alma. É além da minha alma que eu tenho que me preocupar. Não é só a minha alma, além da minha alma. Porque lá em cima entra alma, corpo, sangue, osso, pele, cabelo, barba. Aleluia. Aleluias. Então eu tenho que preocupar além. Eu tenho que estar no conhecimento, além deste conhecimento. Eu tenho que passar o conhecimento. Ser mais forte do que o conhecimento. Aleluia. Igual o filho falou ali, ó. Vai estudando, vai estudando. Igual o filho falou para os saduceus. Vai estudar, vai estudar. Burro, acabar de burro, vai estudar, burros. Vai estudar, idiota. Aleluia. Vai estudar, seus pangaré de bosta. Aleluia. Vai estudar, aleluia. Então, além do conhecimento, é o que eu acabei de falar. Além da minha alma, além do meu corpo, além da igreja. Aleluia. Eu tenho que passar até a igreja. Aleluia. Para alcançar essas coisas grandíssimas. Eu tenho que ter além da igreja. Olha que coisa forte. Além da igreja também. Além. Sabe o que é além? Mais do que isso aqui. Aleluia. Entendeu? Aleluias. Aleluia. Isso que é o evangelho que eu aprendi. Isso que é o evangelho que eu, pastor Simão Santo, aprendi. Aleluia. Eu já falei, a igreja é a igreja. Mas eu tenho que ser além dela. Eu tenho que ser além da noiva. Para eu falar mais claramente. Eu tenho que ser além da noiva. Da noiva dele. Eu tenho que ser além da noiva dele. Aleluia. Né? Aleluia. Para eu falar mais claramente. Aleluia. Para que quando, igual está falando ali, ó, para quando o pai oferecer e falar assim, ó, para mim, ô, pastor Simão, cadê a minha noiva? Aleluia. Cadê a minha noiva, ô, pastor Simão? Aleluia. Quando o pai oferecer e falar para mim, cadê a minha noiva, pastor Simão? Aleluia. Onde está a minha noiva? Aleluia. Entendeu agora que eu tenho que ser além da noiva? Aleluia.
Entendeu agora que por que pastor Simão Santos tem que ser além da noiva? Aleluia. Porque a noiva está pronta, e é verdade. A noiva dele já está pronta. Não precisa fazer mais nada. A noiva dele já está pronta. Toda conservada, pura e saudável, e suave e limpa. Aleluia. E linda. E está linda também. Aleluia. E é verdade, a noiva dele está aqui, ó. Já está linda essa noiva. Para receber esses dois noivos. Para receber esses dois noivos. Aleluia. Entendeu agora? Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Por isso que fala, descerá lá da galáxia, né? Descerá da galáxia, né? Aleluia. Aleluias. Descerá. Pode descer numa escada, que lá em cima tem escada. Pode descer de uma escada ou não, ou de outro jeito. Porque lá em cima tem escada, né? Aleluia. Pode descer de uma escada de ouro, de cristal, aleluia. Ou pode descer voando, né? Igual eles sabem voar, né? Igual o pai e o filho sabem voar, né? Pode descer voando lá, igual eu já vi, descendo ou voando, aleluia. Então, de toda maneira, vai descer, aleluia. De toda maneira, vai descer, aleluia, né? Aleluia. Então, nós aprendemos que o conhecimento, ele não só salva, mas transforma a vida do crente. Mas transforma a vida do crente. Não só salva a vida do crente, mas transforma a vida do crente. O conhecimento, ele veio para ele. Não é o conhecimento do mundo, porque o mundo não sabe nem aonde vai, nem aonde ficar, e nem onde comprar, nem onde morar, e nem onde ir. Aleluia. Aleluia. É o conhecimento desta igreja. Oh, Xandalamaclandoloma, Solamaclandoloma, Handoloma, Salamaclandoloma, Halama, Siricantalas, Halama, até me alegra nesse pedido. É o conhecimento deste ministério. É o conhecimento da sede da igreja pentecostal, ministério Chama de Fogo, fé de verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação, Brasil. Agora está aqui no altar, brasileira, e sempre vai ser brasileira, porque Jesus Cristo é brasileiro, porque Jeová é brasileiro, porque o Espírito Santo é brasileiro, e Jeová fala português, e Jesus Cristo fala português, e o Espírito Santo fala português, aleluia. E os anjos e arcanjos, serafim e querubim, dentre os outros mensageiros, fala português aqui nesta nação. Aleluia. 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 Andalama, xalama, clandoloma, xalama, halama, calama. E outra coisa, você está assistindo a melhor igreja do mundo. E outra palavra também, está assistindo o melhor canal do mundo e melhor igreja do mundo, que já é confirmado como a primeira mundial, e sempre vai ser, aleluia. Até a voz de Jesus sempre vai ser, até a voz de Jeová sempre vai ser, aleluia. Aleluia. Então, eu já falei, tem que aprender as coisas. Eu já falei, tem que aprender. Não tem essa de falar, eu não vou aprender. Tem que aprender. Aleluia. Não tem essa de falar, eu não vou aprender. Tem que aprender. Porque quem não aprender não vai entrar lá em cima. Quem não aprender não
não vai entrar lá em cima. Então, tem que aprender aqui sim. Aleluia. Tem que aprender aqui sim. Aleluia. Né? Aleluia. Não tem essa de falar que não vai aprender, não. Porque se não aprender, é lago de fogo. O inferno já está aguardando vocês. Aleluia. Eu já falei, tudo nessa vida tem que ter conhecimento das coisas. Porque se não conhecer as coisas, já fala, as coisas. Se não conhecer as coisas. O que é coisas? É milhares, milhares, milhares. Aleluia. Tem que aprender a conhecer as coisas. Aleluia. Né? Aleluia. Porque o crente pentecostal verdadeiro vai aqui, ó. Aprende. É com essa lei aqui, ó. Aleluia. O crente pentecostal verdadeiro, essa igreja é verdadeira, pentecostal verdadeiro, aprende. É com essa lei aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Por isso que aqui é pentecostal. Aleluia. Não é pentecostal igual você do outro lado aí, que não tem conhecimento. Aqui é pentecostal porque tem o conhecimento. E pentecostal significa sabedoria completa. Aleluia. Aleluia. É isso que significa pentecostal. Sabedoria completa. Sem erro, sem falha. Aleluia. Sem tropeço. Aleluia. Sem traição. Aleluia. É isso que significa pentecostal. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas, aqui não é pentecostal, não é só porque outras igrejas que se dizem que é pentecostal, mas não é. Porque não segue o que aqui é ensinado. Aleluia. Não segue o que é falado aqui. Aleluia. Entendeu? Tem a diferença de pentecostal. Aleluia. Aquele pentecostal que é uma bosta, que é burro, idiota, pangaré. E o pentecostal que é sábio, inteligente, e tem conhecimento, tem a cura, tem poder, e é espiritual, e faz milagre acontecer a qualquer hora, igual que acontece a qualquer hora. Aleluia. Aleluia. Essa é a diferença do verdadeiro. Esta é a diferença da verdadeira pentecostal. Essa igreja faz a diferença. Ela não é igual às outras. E nem será. E nem será. Como diz, né? Jeová que me livra. Igual os antigos falam. Jeová que me livra. Aleluia. Igual os antigos irmãos falavam. Que Jeová que me livra dessas pestes. Aleluias. Aleluia. Então, tem que ser diferente. Se não for diferente, não funciona. Igual Jesus fala para os saduceus. Se não conhecer, não funciona. Se conhecer, vai funcionar. Aleluia. Né? Então, aleluia. Se não for diferente, a coisa não anda. Aleluia. Está entendendo? A coisa não anda. Está entendendo? Aleluia. Então a igreja tem que ser diferente por causa disso. Igual os anjos lá em cima. Cada um é diferente do outro. Nenhum anjo lá em cima é igual ao outro. Todos são diferentes. Nenhum anjo lá em cima é igual aos outros. Nenhum. Aleluia. Aleluia. Então tem que ser diferente. Aleluia. Para funcionar o negócio. Para eu ser mais claramente. Para funcionar. O que é negócio? Para funcionar todas as áreas. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Aí, não está entendendo nem o que eu estou falando. Por quê? Vocês são burros. Não está entendendo nem o que eu estou falando. Porque é mulher burra, homem burro. Aleluia. São burros e burros igual os saduceus. Câmara de burrais. Não está entendendo nem o que eu estou falando. Aleluia. Então, tem que ter o conhecimento. Só o conhecimento que transforma. É verdade, só o conhecimento que transforma.
Eu não estou falando, não é só do mundo, eu estou falando de eu e o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E aqui dentro, ó. Aqui dentro. Aleluia. Sabe o que é dentro? Olha meu braço rodando, ó. Tudo aqui, ó. Aqui é grande. Vocês estão vendo essa parte, mas aqui é grande. Tudo aqui, ó. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Para nós encerrar, a aplicação, pessoal, qualquer que seja o futuro da terra, nosso destino, aleluia, nosso destino é o céu. Tá vendo? Qualquer que seja o futuro da terra, nosso destino é o céu. Aí confirmando o que eu acabei de falar. Confirmando o que eu acabei de falar. Qualquer que seja o futuro da terra, é verdade. Ó, eu vivo no futuro. Eu não vivo no esquecimento. Eu vivo no futuro. Eu não vivo no esquecimento. Aleluia. Eu vivo no futuro. Tudo que eu estou vendo hoje vai acontecer na alta velocidade. É o futuro. Que os borrões ficaram para trás. Porque os borrões não quis o conhecimento. Aleluia. Aleluia. Por isso que ficou para trás. Quando o futuro chegou, ficou com a pangaré na rua. Ficou com a pangaré em burro. Aleluia. É isso que acontece com pessoas que não sabem o futuro. Aleluia. Você sabe o que é futuro? O conhecimento. Aleluia. Aleluia. Vai caçar dormindo o tempo. Aleluia. Os pangaré dormindo o tempo. Ficou assim, ó. Aleluia. Ficou dormindo o tempo. A hora que chega o futuro acabou, pois é, mesma coisa uma bomba. Acabou com isso. Aleluia. É por isso que Jesus Cristo falou para os saduceus. É o conhecimento das Escrituras minha e do meu Pai. Aleluia. Aleluia. Só isso. Aleluia. Então, é que eu sempre aprendi essa palavra aqui, ó. Tem que aprender as coisas. Eu sempre aprendi essa palavra. Há muito tempo, ó, com o pai lá em cima. Quando orava o pai no monte aqui dentro também, ó. O pai sempre falava: come o rolo! Come o rolo! Come o rolo! O pai que se chama Javá sempre falava comigo: Simão, come o rolo! Simão, come o rolo! Come o rolo! Come esse papel! Aleluia! Engole esse papel no estômago! Aleluia! Aleluia! É assim que eu aprendi. Por isso que eu falo essa palavra aqui, ó. Tem que aprender as coisas. Tem que aprender. Aleluia! Né? Aleluia! É igual o pai falava. É isso aí, Simão. Agora você está de parabéns. É isso aí, Simão. Agora você está de parabéns. Igual o pai falava quando eu aprendi as coisas. Aí o pai falou: parabéns, Simão, você aprendeu as coisas. Aleluia. Continua a ser. Glória. Eu amo quando ele fala essa palavra. Eu amo quando ele fala essa palavra. Continua a ser. Aleluia. Então, aleluia. Por quê? Eu estou andando
no caminho reto e correto e certo. Caminho certo, correto, aleluia, e reto. Reto, correto e certo. Certo, correto e reto. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, tudo, aleluia, nessa vida tem que aprender. Tem que aprender mesmo. Ainda mais isso aqui, ó, que está na minha mão. Que em primeiro lugar que tem que estar em primeiro lugar, ó. Em primeiro lugar que isso aqui tem que estar, ó. Aleluia. Vamos agradecer que madrugada tem mais, amanhã também tem mais, depois também, até a volta de Jeová e do Filho. Tem mais. Só melhorando Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecendo por este culto. Aqui, nestes 2 canais do YouTube, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Abençoe somente meus inscritos. Está ligado nesses 2 canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. E também essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que são os dizimistas e os ofertantes desse ministério, desta obra e desta igreja. Abençoe eles sempre e abra as portas para eles e para elas sempre. Amém e amém. Mas aprendeu, né? Se não querer saber do conhecimento, vai parar, sabe aonde? É lago de fogo e inferno.